Henrique, professor das Faculdades Integradas de Aracruz. Hoje nós iniciaremos os estudos da disciplina de Estatística. Nesse primeiro vídeo, falaremos sobre as duas primeiras unidades das 8 unidades do curso. A primeira unidade fala de medidas de centro de variação e a segunda unidade vai falar sobre distribuições de probabilidades. Medidas de centro são medidas que nós trabalhamos com elas normalmente no nosso dia a dia. Uma delas, que você já deve ter ouvido falar, é a média, ou média aritmética, que é simplesmente quando você tem dois ou mais valores e você soma eles e divide pela quantidade de valores. Muito usado para nós sabermos o preço médio de uma refeição ao longo do dia, o preço médio de um produto que você compra no mercado, ou calcular a média entre esse mesmo produto em vários estabelecimentos diferentes. Usamos muito também no meio acadêmico para calcular a nossa média das notas que tiramos ao longo de um curso. Então a média é muito conhecida, e ela é a primeira e principal medida de centro que nós estudamos. Além dela temos outras medidas, como a moda, também, que é o valor que mais aparece no conjunto de dados, a mediana, também conhecida como valor do meio, o ponto médio e a média ponderada, que é quando cada valor atribuído tem um peso diferente. E aí nós precisamos considerar esse peso no cálculo da média, muito usado também no meio acadêmico e escolar. Além das medidas de centro, nós também temos as medidas de variação. E a sua necessidade se dá devido a nós não conseguirmos conhecer tudo a respeito de uma amostra de dados só com os seus valores das suas medidas de centro. Nós temos, por exemplo, situações em que nós temos dois conjuntos de dados que se referem à mesma coisa, se referem ao mesmo tipo de situação, só que esses conjuntos de dados têm a mesma média, porém têm variações diferentes dentro deles. Nós temos no próprio livro citado pelo material um exemplo muito clássico de uma fábrica de biscoito, onde compararam qualidades diferentes de biscoitos que tinham a mesma média de gotas de chocolate por biscoito, mas em um deles era muito mais uniforme e no outro variava muito mais. Essas são as medidas de variação, começando pela amplitude, depois nós temos os desvios, e assim nós temos também a variância e o principal deles, que é muito usado como referência para cálculos, que é o desvio padrão, que pode ser calculado tanto para uma amostra quanto para uma população. E assim nós encerramos a nossa unidade 1. Minha sugestão é que você leia bem o nosso material disponibilizado para você e você consiga também entender aquele material e, se for do teu interesse, nós recomendamos que você complemente esses estudos, lendo os livros indicados nas referências desse material. Na unidade 2, nós falaremos um pouco sobre distribuições de probabilidades, onde nós temos a primeira relação é o conceito de variável discreta e variável contínua. Variáveis discretas são aquelas onde nós contamos 1, 2, 3, 4. Variáveis contínuas são aquelas onde nós temos uma continuidade, muito usadas em processos de medição. Nós temos aí uma altura de 1,71 metros, ou você tem uma distância de tantos quilômetros. E essa distância ela é baseada em intervalos onde você, de acordo com a sua precisão, de acordo com o seu instrumento de medição. Por isso elas são consideradas variáveis contínuas. E dentro dessas variáveis contínuas e discretas nós temos as distribuições de probabilidade. A primeira delas estudada vai ser a distribuição binomial, que é usada, por exemplo, quando eu quero lançar uma moeda 5 vezes, 6 vezes, eu quero saber a probabilidade de se eu me obter exatamente 3 caras ou 2 coroas, ou até mesmo lançar um dado. Qual é a chance de obter exatamente 2 vezes um número maior que 5, se eu fizer, 6 lançamentos? Então, a distribuição binomial é muito usada para esses casos. Além dessas, temos outras distribuições muito interessantes. A de Poisson, a hipergeométrica, que compara amostras de populações,
Temos também as distribuições que envolvem variáveis contínuas, como a normal, a distribuição contínua e a distribuição exponencial. Confere lá no material, fique à vontade para procurar o professor da disciplina para tirar qualquer dúvida pertinente. Mas no material está tudo bem esclarecido para que você possa ter acesso ao conteúdo, para que você possa ter um aproveitamento melhor possível dos conteúdos ministrados nessa disciplina.